Na ponta da linha, eu já fui entrevistado por ele. É um dos especialistas em história, de curiosidade. É um jornalista que, sem dúvida nenhuma, já escreveu centenas de livros, onde eu tenho o orgulho, dessa vez, de entrevistar ele, Marcelo Duarte. Que honra, hein, Marcelo? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde para você, para todos os seus ouvintes. É uma satisfação estar conversando com vocês, ainda mais de Copa do Mundo. Só não exagero centenas de livros que as pessoas vão acreditar nisso, né? Olha, eu, Cidinho Botelho, aqui em nome da equipe, já agradeço o Marcelo, sem dúvida, fico orgulhoso de tê-lo aqui, você que trabalha para a Rádio Bandeirantes, no programa... Você é curioso? Você é curioso. Não, já sabia, mas eu ia contar já uma curiosidade, porque quando então tá. fui lançar o meu livro, você me entrevistou lá também, né? Então isso foi fantástico. Com a Silvânia Alves, sem dúvida nenhuma, uma das melhores vozes femininas que nós temos no Brasil. Marcelo, gostou da seleção brasileira ou não? Olha, gostar eu não gostei, mas eu te diria que até agora eu tô achando que era o que eu esperava. Que era ser um jogo muito duro contra a Suíça, que eu achava que era a segunda força desse grupo, um jogo muito fechado contra a Costa Rica, que o Brasil ia ter dificuldade, porque a Costa Rica não ia querer jogar, e o que de fato aconteceu. Eu acho que mais do que problemas técnicos, o Brasil tem hoje problemas emocionais, né? Eu não sei se ainda causados pelo trauma do 7-1, ou se alguma coisa mal resolvida ali dessa questão de a gente apostar em tudo no Neymar. Então, assim, que ia ser um jogo sofrido ontem também, eu esperava. Eu apostava que o Brasil se classificaria em primeiro lugar, acredito ainda que vai ser assim. O jogo contra a Sérvia vai ser um pouco mais aberto e por isso eu acho que o Brasil ganha. E aí vamos ver o que acontece a partir, né, de quando de fato a Copa começa, que é nas oitavas de final. E eu ouvi um pouquinho do que vocês estavam falando da questão do Neymar, acho um problema mesmo. Porque o Neymar, ele está exagerando tanto nesse personagem do cair, do reclamar, que a gente corre o risco de perdê-lo, né, para um jogo importante. A gente corre um risco muito grande de, num pênalti que de fato exista, o juiz achar que ele está interpretando, né, virou piada, como você falou. Então nós temos que resolver essa questão emocional primeiro, antes de pensar num título mundial esse ano. E é lamentável, né, porque você vê, não sei, eu não sei se você pegou eu comentando sobre o Messi, o próprio Neymar e o Cristiano Ronaldo. São três estrelas com a mesma estrutura, jogam em grandes equipes, têm profissionais qualificados ao lado de cada um e eles realmente não conseguem se desempenhar, principalmente o Neymar. Parece que o Neymar é aquela estrela que entra só para fazer show. Talvez ele poderia fazer um espetáculo, né, à parte, sem ser jogar futebol, Marcelo. É que a gente acostumou a ver esses jogadores em clubes com estruturas até melhores, né? São clubes milionários que podem sempre ficar contratando o que de melhor existe. E na seleção, às vezes, o que o técnico tem para convocar não é o que de melhor existe no mundo, mas é o que de melhor existe no país. Então, não é exatamente você não tem exatamente o mesmo grupo, o mesmo elenco, né? Que o Real Madrid tem, que o Barcelona tem, que o Paris Saint-Germain tem, né, para a gente ficar nesses três exemplos. E também são jogadores que, ao contrário dos clubes, né, que tem uma sequência maior de jogos, né, a seleção não é o caso. Então, muitas vezes eles não conseguem desempenhar a mesma coisa que nos clubes. Eu acho que isso é um problema. Tanto é que brincam muito que azar que o Messi não se naturalizou espanhol, que ia ter um time melhor para jogar, né? O Cristiano Ronaldo sempre sofreu muito com a seleção portuguesa, agora está nesse começo indo bem, mas a gente também não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E no caso do Neymar, eu acho que ele está tão preocupado em ser o melhor do mundo, ele está tão preocupado em de repente ganhar uma Copa para o Brasil, que ele também não teve ainda a humildade de entender que ele faz parte de um grupo. E às vezes quer fazer uma firula, quer resolver de um jeito que
que não é o melhor, mas é questão de maturidade também, né? Uma hora vai chegar para o Neymar. Não, com certeza. Outros jogadores. Ô Marcelo, e o seu livro, hein? O Guia dos Curiosos, Copas, parece que você aborda acontecimentos dentro e fora de campo nos 80 anos dos mundiais. Como? Conta um pouquinho para nós aí um fato curioso do seu livro. Bom, esse livro foi primeiramente escrito para a Copa de 2014, né? Que, como ia ser a Copa no Brasil, eu achei que valeria a pena fazer um livro para a coleção Guia dos Curiosos sobre Copas do Mundo. E eu relancei esse ano esse livro justamente com curiosidades do Mundial do Brasil e falando um pouquinho do pré-Mundial da Rússia, agora em 2018. É um livro no padrão do Guia dos Curiosos, então cada página você tem ali histórias engraçadas, bastidores de Mundial. Então começa em 1930, contando que as bilheterias do Estádio Centenário foram assaltadas no primeiro dia do Mundial. Nossa. Depois um pouquinho da fundação da FIFA, e aí eu vou fazendo mundial por mundial, contando histórias divertidas. E hoje, né, a gente vê toda essa luta para aumentar o número de seleções numa Copa, né? A gente está falando da Copa de 2026 com 48 seleções, que eu acho um absurdo. Eu sou totalmente contra uma Copa com esse tamanho, porque acho que vai contra a graça das eliminatórias, vai contra a graça de um país só sediar um mundial, né? Vai ficar muito difícil para um país só conseguir sediar. Eu acho horrível essa ideia de fazer a Copa do Mundo em 3 países. Então, eu conto que em 1950, a Copa teve 13 participantes, porque 3 seleções desistiram de vir para o Brasil. Olha só, hoje a gente está falando que todo mundo quer participar, e em 1950, 3 países desistiram em cima da hora. A Índia, por exemplo, desistiu de vir, porque ela pediu que os jogadores queriam jogar descalços, e a FIFA falou, não, descalço não. Nossa, e que a curioso. FIFA falou, então a Índia falou, então não vou. A França, por exemplo, abriu mão de vir para o Brasil porque ia fazer um jogo em Porto Alegre e outro em Recife. Aí falou, olha, é um absurdo ter que viajar tudo isso para jogar, né? Eram distâncias muito longas. E hoje na Rússia, o que os times estão viajando para se deslocar é uma loucura. Então, é esse tipo de história que não aparece muitas vezes naqueles minutos da Copa que a gente está acostumado a ver, né, que as rádios fazem, as TVs fazem, os jornais fazem. Essas histórias saborosas que passam despercebidas eu coloquei no livro. Na Copa de 50, que é uma Copa maravilhosa em termos de curiosidade, um jogador dos Estados Unidos jogava de luvas para lembrar que ele não podia pôr a mão na bola, porque ele estava acostumado com os esportes americanos que usava a mão, e aí toda hora ele fazia falta. E aí ele resolveu jogar de luva, que era para lembrar de não pôr a mão na bola. Então, histórias desse tipo que você acha no livro. Muito bem. Olha, o Danilo Almeida, estamos com o Marcelo Duarte, sem dúvida nenhuma. Olha, hoje, você viu quantas histórias interessantes legal, né? Curiosidade, né? E, aliás, ele tem que vir aqui escrever uma história, eu apresentando o programa, né? Porque eu acho que produção. Ele vai... Não, praticamente eu acho que ele vai conseguir ter um best-seller, né? Porque eu crio a pauta na hora, viu, Marcelo, aqui. Hoje eu tenho 3h30, aí o Danilo fala, você vai conseguir levar? Sei lá, cara, toca aí o barco que nós vamos levar esse programa disputando com qualquer outra emissora. Então, mas tem pauta sim, tá? É tudo sério aqui, não é nada bagunçado não. E o Danilo, que é o nosso coordenador, vai fazer uma pergunta para você, Marcelo. Fica à vontade, Danilão. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Prazer falar com um amigo. Eu tô vendo aqui que você escreveu um livro sobre 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas. Isso. Quando você fala de camisa de futebol, automaticamente você imagina do goleiro, né? Uhum. Eu acompanho a Copa do Mundo mais ou menos 1990 e do primeiro até o último jogo 94. Uhum. Então, quando você fala camisa de goleiro, o que me vem automaticamente é a camisa do Jorge Campos. E para o amigo, qual que é a camisa mais, vamos colocar entre aspas, exótica que você já acompanhou e que você escreveu nesse livro? Vamos lá, Danilo, eu vou primeiro contar um pouquinho o que é o livro, para os seus ouvintes entenderem, né? Esse livro foi lançado agora, faz um mês só que eu lancei para essa Copa do Mundo, e eu gosto muito da história das Copas, mas eu gosto muito de camisas de Copa do Mundo. Tanto é que todas as Copas que eu fui cobrir, ou todas as Copas que eu acompanhei como você
assim, já como torcedor e não como criança, né, eu guardo uma camisa daquela Copa que foi representativa para mim. Então, por exemplo, em 2006, eu estava na Alemanha cobrindo essa Copa para a ESPN e para a Rádio Bandeirantes, e eu comprei a camisa da Sérvia e Montenegro, porque essa camisa já nasceu histórica. Sim. Porque ia ser a primeira e a última vez que Sérvia e Montenegro, com esse nome, iriam disputar uma Copa, porque logo depois do Mundial o país ia se separar, né? Então Sérvia virou um país, Montenegro virou outro. Então eu falei assim, bom, essa vai ser a camisa que representa esse Mundial. E assim, cada Mundial escolhendo uma camisa, por algum significado histórico, eu fui guardando algumas, e para essa Copa do Mundo eu falei, olha, eu vou tentar fazer, porque livro de Copa do Mundo, né, tem muito. Eu coleciono livros de futebol, eu tenho muito livro, e muitos se repetem, né? Tem muito livro que você fala, nossa, mais um livro igual. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Então o que eu fiz? Eu elegi 100 camisas históricas de todas as Copas, e eu chamo de camisas históricas não só do time campeão, não, camisas que contam alguma história. Então, um país como esse, Sérvia e Montenegro, já disputou uma vez, ou a camisa do Just Fontaine, da Copa de 58, que foi o maior artilheiro de uma única Copa, a camisa do Luís Soares na Copa de 2014, por causa da mordida que ele deu. Eu fui elegendo 100 camisas, e aí, para cada camisa, que tem um desenho maravilhoso, os desenhos do Caco Bressani, um ilustrador maravilhoso, eu fui contando a história das camisas. Aí terminou as 100, e eu falei, nossa, tem outros tipos de camisa que poderiam chamar a atenção do leitor. E aí eu elegi, né, camisas de goleiros, né? Tem a do Jorge Campos, que você citou, tem a do Tafarel, tem do Yashin, né, que é muito importante, tem a do goleiro do Uruguai na Copa de 30, que ele jogou de camisa branca, né, que me chamou bastante atenção. Eu gosto demais da camisa do Yashin, né? Tanto é que ela virou uma camisa que a camisa toda preta, e o CCCP, essa camisa, hoje você vê embalada, as pessoas usarem, né? Ela virou uma coisa cool, virou uma coisa sensacional. Eu coloquei também o uniforme de todos os árbitros de Mundial por Mundial, que também houve uma evolução. Coloquei ainda camisas não ligadas a uma seleção, mas uniformes que contaram alguma história do Mundial. Por exemplo, o terno marrom do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era muito supersticioso e foi chefe da delegação nas campanhas vitoriosas do Brasil de 58 e 62. Coloquei a roupa que o Jô Soares usava para fazer o personagem Zé da Galera, para ficar mexendo com o Tele Santana, bota a ponta, Tele. Coloquei então um pouquinho desses outros uniformes que as pessoas usavam para contar um pouquinho da história. Então tem um capítulo de goleiros, além das 100 camisas, tem um capítulo de goleiros, o capítulo dessa moda paralela ao campo, e os uniformes dos juízes, com um livro bem bonito, bem colorido, muito informativo, com um recorte diferente para falar de Copa do Mundo, né, que sai um pouquinho do lugar comum de outros livros. Muito bem. Todos pela editora Panda, né, Marcelo? Todos pela editora Panda, sim. Porque a sua editora realmente é uma editora já conceituada. E, aliás, eu quase levei o livro Além do Microfone, Os Improvisos do Mestre Cerimônias, para a editora Panda, que realmente... Eu espero o meu próximo estar com você, viu, Marcelo? Vamos lá. Isso já vai sair agora no final do ano também. Eu estou com um mestre em comunicação, Duca Reis, e o Marcelo é fera. Cuidado com o que você vai perguntar, viu? Marcelo Duarte, um prazer falar com você, boa noite. Prazer também. Na Copa de 70, já que o Danilo aqui citou sobre o seu livro, sobre as camisas da seleção, os uniformes, aliás, de todas as Copas, na Copa de 70, se não me engano, no jogo Brasil e Inglaterra, o Brasil jogou excepcionalmente esse jogo com meiões cinza. E eu gostaria de saber por quê. Foi uma superstição do Zagallo? O que aconteceu? Olha, se não me engano, a Inglaterra estava jogando de branco naquele jogo, e era para não jogarem iguais. E o Zagallo já tinha essa superstição do tempo do Botafogo, de jogar de meia cinza. Então, por isso escolheram o cinza e não o azul, não o amarelo. Tinha esse cinza, sempre foi uma coisa de superstição do tempo do Botafogo. Muito bem. 6h28 minutos. Já que a gente está falando da Copa de 70, né, e o Danilo falou que a primeira dele foi de 90,
a minha primeira Copa, que eu tenho uma vaga lembrança de 70. Eu tinha 6 anos na época, e o que eu lembro é que eu não estava muito afim de ver jogo, queria bagunçar, e os meus pais falaram, vai brincar lá embaixo, que a gente está vendo a final da Copa. E aí eu desci, né, a gente podia brincar na rua naquele tempo, e aí eu lembro muito bem, era de ver os fogos e o papel picado das pessoas atirando pela janela. Então, assim, é uma primeira lembrança de Copa, eu era muito criança. Copa de 74, eu lembro de alguma coisa de escola, né, da gente falando em escola, da Copa. Em 78, que deveria ser a primeira Copa que eu vi ela inteira, os meus pais tinham me colocado como escoteiro, né? Na época eu era pré-escoteiro, era lobinho. E aí marcaram uma excursão para Teresópolis bem na época da Copa. E eu falava, não, eu não quero ir, eu quero ver a Copa, eu não quero ficar no acampamento. Aí os meus pais falaram, não, mas vai ter televisão lá, é tranquilo, pode ir, né? Então fui contrariado para Teresópolis, chegamos lá, não tinha televisão coisa nenhuma, a gente estava num galpão que não tinha nada, não tinha nenhum rádio para saber o que estava acontecendo na Copa. E depois de anos virou a concentração da seleção brasileira. Vai saber se não é no mesmo terreno, hein? Não, e aí eu falei, não, eu abandonei o escotismo por causa disso. Então a primeira Copa que eu posso dizer que eu acompanhei, olha só, né, de cabo a rabo, foi a de 82. Aí eu já tinha entrado na faculdade, e aí nós víamos a turma da classe via juntos, cada vez na casa de um. E aí foi divertido, mas eu demorei muito por essa de 78, que era para eu ter visto, eu fui para o acampamento, e essa eu perdi. Pelo menos você não viu o roubo do Peru contra a Argentina. Contra a Argentina. Quiroga e companhia. Eu fiquei sabendo depois. Ô Marcelo, já que você está falando em Copa, e aí você mencionou a década de 70, é impressão minha, ou naquela época, até 90 mais ou menos, os uniformes eram belíssimos, né? Você pegava os uniformes da Escócia, tanto em 82 como em 90, quando enfrentou a seleção brasileira, um uniforme belíssimo. Camarões em 90, que uniforme lindíssimo. A União Soviética, que enfrentou a seleção brasileira, a Holanda em 70, enfim. E aí eu vou ficar até amanhã falando, a Argentina... Da Dinamarca em 86 também, maravilhoso. E hoje eu não sei... tem no livro, viu? Todas essas que vocês estão falando estão no livro. E hoje eu não sei se parece que é tudo padronizado ou não, com exceção da Nigéria, que me chamou, não sei se chamou a sua atenção também o uniforme que ela jogou ontem contra a Islândia. É algo assim, fugindo um pouco das características de algumas seleções. Eu estou sendo muito chato em relação a isso? Ou eu tenho alguma razão, né, com esse olhar clínico meu, Marcelo? Não, olha, eu tenho uma crítica muito forte com essa questão dessas grandes empresas de material esportivo, que eu acho que elas são preguiçosas em alguns casos, e não só em Copa do Mundo, mas em Copa do Mundo também. Mas se você pegar uma marca que patrocina um clube no Brasil, um clube na Itália, um clube na Alemanha, eles tendem a fazer uma coisa muito igual, né? Então, quantas vezes você já não viu uma camisa que fala, nossa, o Corinthians está usando, mas a Inter de Milão usou, aí outro time usou também, né? É uma coisa que eu acho de uma preguiça, de uma falta de originalidade incrível. E muitas vezes isso também vai parar nas camisas de Copa do Mundo, ou querer fazer uma coisa enfeitada demais, ou fazer uma coisa meio global, então os times jogam iguais. E isso, quando uma seleção consegue fazer diferente, que é o caso da Nigéria, fica chamando super atenção. E eu te digo assim, o meu filho mais novo, ele ama camisa de time de futebol, ele tem uma coleção, ele só se veste com esse tipo de camisa. E ele falou, eu quero da Nigéria. Ele olhou todas, né, que quando saíram as camisas lá, ele falou, eu quero da Nigéria. Ele bateu o olho e falou, é essa, é a diferente, é a mais bonita. E eu li uma reportagem na Folha essa semana de justamente que a que se esgotou primeiro foi da Nigéria. Foi a que fizeram 3 milhões de camisas para o mundo e tal, foi a que se esgotou mais rápido. Então você não está sendo chato coisa nenhuma, é verdade, né? Que as camisas em alguns casos estão um pouco criativas e quando elas aparecem, alguma coisa diferente, já chamam a atenção e elas vendem muito depressa. E eu te falo outra coisa também, que eu sou um pouco... E não é que eu quero ser saudosista,
né? Eu gosto da modernidade, mas algumas camisas número 3 me aborrecem muito. Ah, não, isso daí eu bano. Tô banindo. Não, porque às vezes você tá vendo um jogo, o time que é alvinegro tá de azul, o outro que é rubro-negro tá de laranja, né? Me incomoda um pouco. Eu sei que é uma coisa que na Europa faz sucesso e tal, mas acho que perde um pouco a identidade. Eu não gosto. Tô com você nessa, viu, Marcelo? Mas aí... acho que uma vez ou outra, falar, não, vamos fazer uma homenagem, sabe? O Corinthians fez uma camisa bonita do Manejou Torino, uma Bordeaux, tá bacana, mas depois começa a inventar umas histórias de que é laranja do terrão, é não sei o que do torcedor roxo. Eu me incomodo um pouco com isso. Isso daí é mais para trabalho de marketing. Eu estive agora em Madrid, fui comprar uma camisa lá do Atlético de Madrid e depois fui comprar uma do Real. Realmente tem uma diferença. Vocês estavam falando, ele falou da terceira camisa, mas os números também mudam bastante. E é muito curioso, né, Marcelo, sobre as letras, né, as letras dos nomes dos clubes para você colocar atrás. Existe as oficiais da Liga, né? La Liga Espanhola, e também tem a tradicional do futebol. Obviamente, eles fazem isso, uma camisa, mais para vender, para quem não tem realmente o dinheiro para bancar uma camisa caríssima que eles estão fazendo. Cleiton Santos quer fazer uma pergunta para você, Marcelo Duarte, Vamos lá, nosso comentarista também aqui. Antes de mais nada, Marcelo, parabéns pela indicação ao Prêmio Comunique-se na Muito categoria obrigado. Mídia Falada. Terceiro ano já consecutivo de indicação do Marcelo, então, no caso, parabéns pela indicação. Só dois detalhes assim que é mais de quem acaba meio que enveredando também um pouco pro lado de literatura, queiramos ou não, né? Não sei se o Duca já fez isso, eu acabei até indo em alguns eventos de literatura fantástica, aquelas coisas, mas... eu vi a história que é a do Mistério da Figurinha Dourada. Eu achei a temática é sensacional, ela se encaixa no livro, encaixa no público, ainda mais esse público que é fissurado em figurinhas, né? Ainda mais agora, né? Tá num vício, então, né? Tá um vício absurdo. Mas como que você se prepara para você cair de vez nesse mundo, por exemplo, para criar um livro? Porque, por exemplo, no caso do Mistério da Figurinha Dourada, eu já começo a imaginar que é muito por conta dos filhos, imagino, né? Por conta daquela coisa ou de infância, de tentar puxar o público para uma lembrança, ganhar pela lembrança, como a gente acaba falando, mas de onde que vem essa história? E uma segunda que é sobre mais o Guia dos Curiosos, necessariamente, eu fui trivelista de 2007 e 2008, aquela sessão Conheço Seleção, jogador, do nosso saudosíssimo Luiz Fernando Bintti, com quem você trabalhou. Sim. Eu bati de olho assim em algumas histórias, mas tem alguma história, por exemplo, das Antilhas de 34, de Cuba de 34? Cuba imagino que tenha, né, por conta da campanha histórica, vencendo a Romênia e depois parando na Suécia nas quartas de final. Mas... tem mais alguns outros detalhes, por exemplo, dessas histórias, ou das estreantes, por exemplo, que a gente teve Angola, Togo em 2006. Então, e apenas para fechar, já tem uma história marcante daquelas que você passa e olha e fala, vou ter que fazer uma nova edição, Marcelo? Então, vamos começar pela primeira, né? Eu estou falando do meu gosto pela Copa de 70, eu criança, e aí eu comecei a colecionar álbuns de figurinha. Na verdade, meu pai colecionava, dizendo que era para mim, né? Mas ele colava, ele comprava, eu era meio álibi dele. Então eu comecei a me interessar por figurinhas na Copa de 70. E eu tenho alguns álbuns dessa época guardados. Meu pai guardou e depois me deu, e eu continuei fazendo essa coleção. Então todo ano de Copa é sagrado. Eu tenho 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher. E a gente faz o álbum juntos, vai naquelas feiras de troca juntos, é tudo muito divertido. Então o tema álbum de figurinha mexe muito com a minha memória afetiva. E eu acho que muita gente é assim também. E eu além dos livros de curiosidades, eu já tenho livros publicados na coleção Vagalume,
que são livros de literatura infanto-juvenil. Eu gosto muito de escrever para esse público. E eu tinha em mente que eu queria fazer alguma coisa sobre figurinhas. Eu queria escrever uma história sobre figurinhas. E por uma grande coincidência, eu comecei a ler, ler para o meu filho mais novo o Gênio do Crime. É um livro do João Carlos Marinho, de 1969, que falava sobre figurinhas. E ao ler isso para o meu filho mais novo, e ele se encantar tanto pelo livro, pelo tipo de literatura, me veio a ideia. Então, eu falei assim, poxa, eu estou com essa vontade, eu tenho o João Carlos Marinho de inspiração, eu vou escrever um romance de suspense com o tema figurinhas. E a história foi nascendo na minha cabeça, em conversas com meu filho, eu fui mostrando para ele o caminho que eu ia tomar. Ele até tem o nome de um dos personagens, é o dele, o Antônio, e ele foi criando o nome dos outros personagens, e eu consegui fazer uma história muito redonda, que tem um pouco dessa questão do gênero do crime, e tem também um pouquinho da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque fala justamente de uma figurinha premiada, né, de uma figurinha dourada, que vai aparecer no envelope, e sai para uma das crianças do Colégio Pedro Álvares Cabral, e ao chegar para retirar o prêmio, nessa figurinha desaparece, né? Ele deixa a mochila de lado por algum tempo e a figurinha desaparece. Aí começa uma investigação, as crianças investigando de um lado, a polícia investigando do outro, né, para ver quem vai descobrir o fim do mistério primeiro, né? As crianças, elas têm alguns suspeitos, a polícia também, e aí tem uma trama que é quase um enfrentamento dos dois, né? As crianças investigadoras e os policiais de verdade. E é uma história que acabou pegando no gosto, porque embora as pessoas possam pensar que figurinha é um tema masculino, a protagonista da história é uma menina, ela que é o personagem principal. E isso acabou fazendo com que muitas escolas adotassem o livro. Eu já visitei várias escolas agora esses últimos meses falando do livro, né, escolas que adotaram o livro. Inclusive segunda-feira eu vou no Colégio Luterano do Ipiranga, que é outro que adotou também, vou lá conversar com os alunos, com os professores, e combinou, né? A gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando de figurinha, inclusive algumas escolas fizeram atividades ótimas, né? As crianças fizeram álbuns que elas mesmas desenharam, ou a gente faz feira de troca lá na escola também. Então, né, foi uma história que nasceu desse jeito, né, que eu falei para você, e que é uma coisa que eu adoro fazer, escrever esses romances infantos juvenis. Eu tenho outros 5 publicados na coleção Vagalume, que são adotados em escola, né, que já há bastante tempo. Eu gosto muito de fazer isso, até para, às vezes, para dar uma descansada das pesquisas de curiosidades, né, porque pesquisar um livro como Guia dos Curiosos dá muito trabalho. E sim, você me perguntou, né, eu falo de Cuba no livro, sim, e falo das Antilhas Holandesas, que seria hoje a atual Tailândia, que disputou a Copa do Mundo. Agora, o mais legal que eu queria te contar para vocês, que é uma coisa que me encantou muito, e eu adoro descobrir personagens novos, é que tem 2 pessoas que são pesquisadoras de álbuns de figurinha, e eu vou chegar na Copa de 30, 34, 38, que eles colecionavam álbuns de figurinha, e eles não... as figurinhas começam na Copa de 50, né? Então não tem álbuns de figurinha, não existiam antes da Copa de 30, 34, 38. 42, 46 as Copas foram adiadas, então não tem mesmo. E um professor de Curitiba e um colecionador aqui de São Paulo, eles resolveram por conta própria, e sem se conhecerem, isso que eu acho mais impressionante, eles criaram esse ano, eles fizeram os próprios álbuns das Copas de 30, 34, 38, pesquisando fotos, pesquisando arquivos, conversando com estudiosos de cada país que disputaram a Copa, e eles conseguiram fazer eles mesmos esses álbuns. O professor Heriberto de Curitiba, ele começou a vender esses álbuns. Já o Fernando, que é aqui de São Paulo, não, fez só para ele. Mas eles contam da dificuldade que foi, por exemplo, conseguir o rostinho de todos os jogadores do Egito, que disputaram a Copa de 34, por exemplo, né? Então, escreveram para a Biblioteca de Alexandria pedindo as imagens, e é um trabalho maravilhoso, que até eu posso dizer que supera um pouco o que eu fiz, né? Porque isso é uma loucura total, e eu adoro conhecer esses personagens, acho riquíssimo
o que eles estão fazendo. Não conseguiram de todos, tem algumas brechas, mas vão continuar tentando. Então, eu acho que conhecer esses pesquisadores, né, valorizar esse tipo de trabalho é excelente para que outros apareçam e para que a história seja cada vez mais bem contada. Muito bem, o Marcelo Duarte é o Indiana Jones do jornalismo curioso. Ô Marcelo, deixa eu fazer uma perguntinha para você, vamos mudar um pouquinho o foco. Você já cobriu muitas Copas no mundo, qual que é a curiosidade de imprensa assim, que você consegue contar para nós, sem jogar num livro? Ixi, de imprensa... Bom, de algum colega, assim, pode contar para nós, que é bem interessante, né? Pelo menos a gente vê os bastidores de Copa, né? Não, a melhor história de bastidores de imprensa que eu coloco no livro e que eu acho que faz o maior sucesso foi contada pelo Galvão Bueno na época que ele trabalhava na TV Gazeta, né? Ele estava transmitindo, se não me engano, a Copa de 74, e ele foi para narrar um jogo lá. Eu não vou lembrar exatamente qual, teria que dar uma olhadinha no livro, mas vamos imaginar que ele estava narrando Alemanha Oriental e Bulgária. Nem sei se houve esse jogo, tá, gente? É só um exemplo. Foi Alemanha e Austrália. Alemanha e Austrália, né? E aí Isso. ele começou a narrar, narrando como Alemanha e Austrália, e de repente, 20 minutos do primeiro tempo, aparece o placar, uma imagem do placar, que era um jogo da Bulgária e alguém. Suécia, né? Ele confundiu as camisas amarelas e brancas ali. E aí ele deu uma parada e continuou, depois ele voltou e começou a narrar o jogo certo como se nada tivesse acontecido. É genial isso, quem estava assistindo não deve ter entendido nada, né? imagina só, o cara hippie ficou, tô bem. Não, é o cara que ouve o meu programa aqui. O cara pensa que nós estamos falando de esporte, mas na verdade é só culinária aqui de vez em quando. Bem, esse é o Marcelo Duarte. Marcelo, parabéns pela sua filha, se formou esse ano em jornalismo, certo? Sim, a minha filha se formou na Casper aí, já está trabalhando, estou super feliz, inclusive fazendo algumas coisas já junto com ela. Isso, para pai, não tem coisa melhor, né? Eu sei disso porque eu tenho uma filha também que é Relações Públicas e ela cuida de toda a minha estrutura de imagem também. O seu orgulho que você está passando, não somente você, o Ricardo Capriotti também teve a filha se formando esse ano. Então, realmente é um legado que você deixa não somente para nós, jornalistas, mas também um legado que você deixa para os seus filhos, que você é um exemplo, não somente de profissional, mas você é um exemplo de ser humano, viu, Marcelo? Muito obrigado. E quem é pai sabe que quando o filho escolhe a profissão que o pai tem, é uma homenagem muito grande que ela faz, né? Não, com certeza. E você... o meu pequenininho disse que vai fazer jornalismo também. Olha, quantos anos ele está? Ele acabou de fazer 12 anos. 12, então ele ainda vai pegar o jornalismo vivo, porque daqui uns 30 o jornalismo já não vai ser o mesmo. Cara, não vai ser o mesmo, mas nunca vai deixar de existir. Eu sempre falo isso para os amigos que falam, mas você é louco, você apoiar o filho seu fazer jornalismo. Eu falei, gente, o jornalismo não vai acabar nunca. Nunca, Você pode mudar o jeito de você transmitir a informação, o veículo, mas o jornalismo não vai acabar, não existe essa possibilidade. O jornalismo é o grande produto hoje, mais do que novela, Sim. mais do que qualquer coisa. Somos a ponte entre a notícia e o telespectador, o ouvinte, o público em massa. Você fala assim, não vai existir jornal impresso, podemos discutir, não vai existir revista, mas não vai acabar o jornalismo. Quem precisa passar informação, quem precisa checar a informação, isso não acaba nunca. É isso daí. Então, você é curioso de sábado, pode acompanhar, aliás, daqui a pouquinho, se eu não me engano, né? Hoje, durante a Copa do Mundo, nós estamos fazendo programas especiais que entram ao ar à noite. Eba, não vai concorrer comigo. Eu vou entrar no ar daqui às 8 horas, daqui a pouquinho eu já estou lá. Então a gente termina, Sidney. Eu vou terminar às 8 para te ouvir, então. Eba, não vai concorrer comigo, hein, Marcelo? Tá vendo? Tudo planejado. A gente combinou tudo. Muito bem, manda um beijão pra Silvânia antes, o Danilo aqui é o coordenador, ele levanta a mão, tem que parar, né? Então vamos lá, pode falar, fica à vontade, Danilo. Eu quero saber o que é a opinião do Marcelo. Rapidinho, Marcelo, desculpa, tá tomando o seu tempo, é a última pergunta. O que você está achando dessa camisa da França aí? Os Leblancs não estão de azul, né? Estão com quase preto, né? Um azul escuro, né? Esse uniforme da França. O que você achou desse uniforme da França? Então, é o pouquinho que eu te falei, que eu acho que algumas coisas, assim, elas têm que continuar sendo tradicionais. Se é Le Bleu, tem que ser azul. Né? Não tem que inventar muito.
A não ser aquela história de que, por que a Holanda joga de laranja se não tem laranja na bandeira? Tem a explicação da monarquia. Por que o Japão joga de azul e a bandeira é branca e vermelha? Porque é a cor da federação. Tem algumas explicações lógicas, mas são tradicionais. Agora, fugindo disso, eu te falei, eu sou um pouco tradicional. Eu prefiro o que a gente já acostumou a ver. Eu gosto de olhar para a televisão, sabe quando você está na rua passando e quer ver o que está passando naquele bar? Eu gosto de identificar os times logo. Eu não gosto daquela história de... Um dia eu passei e vi assim, gente, quem está jogando? Era um time de preto, outro de laranja. Eu sei que era um Santos Esporte, era uma coisa maluca. Falei, não, isso não gosto disso. Então você não gostou do uniforme do México hoje, que é uma mistura de São Paulo e Fluminense? Não, eu gosto do México de verde, eu gosto do México de preto também, acho lindo aquela camisa preta. Muito bem. Marcelo Duarte, muito obrigado e que honra, viu? Realmente. Eu que agradeço. O Danilo falou, Sidney, não vá no domingo trabalhar, venha no sábado. Eu falei, qual que é a minha pauta? Marcelo Duarte, já estou dentro, entendeu? É assim mesmo. Marcelo, um grande abraço para você, até a próxima, muito obrigado pela gentileza de vocês, bom programa, boa Copa para todo mundo.